aí, gente, beleza? Eu sou a Cíntia e neste vídeo vou falar sobre Patti Smith. Em 2016, em um discurso gravado por ocasião do seu mais novo prêmio, o Nobel de Literatura, o Bob Dylan falou sobre o momento em que ele escutou uma música, The Cotton Fields, de um cantor que foi um dos pioneiros do blues rural, o Led Belly. Ele fala sobre quando ele escutou essa música pela primeira vez. Ele fala da sensação que foi ouvir essa música e de como existe um Bob Dylan anterior e um posterior a este momento, que foi uma ruptura para ele, né? Essa música fez com que ele repensasse tudo o que ele tinha criado até então e o que ele iria querer criar no futuro, né? Esse foi um momento que ele diz sempre relembrar e essa música continua sendo uma das favoritas dele. Nesse discurso, que por si só é pura poesia, eu vou deixar o link no box de informações e se vocês puderem, deem uma olhada. E quando estiverem ouvindo, prestem atenção na cadência e na entonação com a qual ele fala, que é muito poético, muito bonito. O Bob Dylan vai falar sobre esse momento, né, de ruptura, esse momento de iluminação que ele teve ao ouvir essa música e de como foi importante para ele este momento, dentre tantos outros na carreira dele. Por outro lado, Susan Sontag, na entrevista mais famosa, provavelmente, né, porque ela se tornou livro, na entrevista à Rolling Stone, a Susan Sontag vai falar sobre a dificuldade que ela tem em falar sobre obras que lhe são caras. Então, quando algo a toca profundamente, a tocava, né, ela tinha muita dificuldade em falar sobre o assunto. Então, ela sempre procurava falar de coisas menos importantes, ao invés de falar sobre essas coisas altamente sentimentais, né, altamente pessoais. No conto O Corpo, que está contido no livro As Quatro Estações, do Stephen King, que também é um filme, né, o Conta Comigo, um personagem, o Gordon Lachance, ele, após passar a noite na floresta com os amigos, né, enquanto buscavam o corpo do garoto desaparecido, ele acorda mais cedo que os outros e pela manhã ele tem um momento muito peculiar, que ele está próximo da linha do trem e ele vai ver essa corça e esse animal se aproxima bastante dele e parece não ter medo nenhum. E apenas fica olhando para ele. Os dois ficam presos nesse momento, né, por um bom tempo. E esse momento é tão importante para ele que ele sabe que ele nunca vai poder compartilhar com os amigos porque ninguém mais entenderia. E aí vocês me perguntam, beleza, mas o que tudo isso tem a ver com a Patti Smith? E eu vou dizer para vocês que tem tudo a ver. Assim como Susan Sontag e Gordon Lachance, eu também sou muito ruim em falar sobre coisas que são importantes para mim. Eu só estou fazendo esse esforço porque algumas pessoas acabaram me inspirando, né, a fazer esse vídeo, uma vez que nós tivemos experiências parecidas, então eu pensei que seria legal também trazer este como primeiro vídeo de impressões de leitura do canal, uma vez que a Patti Smith foi uma das minhas maiores inspirações nesse ano para finalmente colocar esse projeto em prática. Eu pensei muito sobre se eu deveria fazer esse vídeo, né, como eu abordaria esses livros, que são livros de memórias, então são um pouco mais difíceis de falar em relação à trama e a desenvolvimento de personagens que não tem, não exatamente. E então eu fiquei pensando como que eu poderia abordá-los, se eu deveria fazer um vídeo para cada livro, então eu decidi trazer todos eles ao mesmo tempo, né, trazer todos eles no mesmo vídeo, que são 4, o Só Garotos, o Linha M, Devoção e o Ano do Macaco. Então eu vou fazer um breve resumo sobre eles e vou juntamente com as minhas impressões de leitura. Patti Smith nasceu em Chicago em 30 de dezembro de 1946 e no final da década de 60 ela se mudou para Nova York para ser uma artista. Ela não sabia exatamente o que ela seria, se ela seria cantora, escritora, pintora. Ela só sabia que seria uma artista e que para isso ela precisava estar nessa cidade com a cena cultural tão efervescente. Ela passa por vários perrengues quando ela chega em Nova York, então ela vai ficar sem dinheiro, ela vai passar fome, vai morar alguns dias na rua. E é em Nova York que ela conhece o Robert Mapplethorpe
esse artista também com muitos sonhos e $0 no bolso. A história dos dois perambulando por Nova York e sobrevivendo em Nova York é o plot principal do livro Só Garotos. O Só Garotos foi publicado em 2010, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, e aqui ele foi publicado pela Companhia das Letras e traduzido por Alexandre Barbosa de Souza. Só Garotos é um livro de memórias e é também uma homenagem ao Robert Mapplethorpe, porque quando ele faleceu, né, um pouco antes dele falecer, em 1989, em decorrência da AIDS, a Patti Smith prometeu a ele que um dia contaria ao mundo a história dos dois. É isso que ela faz aqui. Então, este é um livro lindíssimo sobre o amor, né? Eles foram um casal por alguns anos e depois continuaram amigos até a morte dele. E o Robert, ele foi um fotógrafo muito famoso, né? E é também uma daquelas pessoas, assim como a Patti Smith, que já nascem artistas. Já nasce com aquela inquietação, com aquela necessidade de se posicionar de alguma forma, de deixar sua marca no mundo. E esse livro vai contar aqui sobre esses momentos, né, em que eles perseguiram a arte, em que eles tentaram se fazer notar pelo mundo. É bem legal também acompanhar aqui como era Nova York nos anos 60 e 70, os lugares importantes, né, os lugares de renome que a gente conhece hoje, lugares lendários, como o Hotel Chelsea, em que artistas falidos podiam trocar moradia por obras de arte. E também aqui tem alguns personagens, né, alguns artistas como Allen Ginsberg, o Andy Warhol, a própria Factory, né, do Andy Warhol, sobre esse gigantesco caldeirão cultural que era Nova York nos anos 60 e 70. E é bem legal ver essas figuras se movendo aqui nessa cidade e como vai se desenvolvendo a arte dos dois, como eles se relacionam um com o outro e com as outras pessoas. Eles tinham uma relação muito bonita de lealdade, né? Então, mesmo que eles não estivessem juntos em um relacionamento amoroso, eles estavam sempre voltando um para o outro, sempre se apoiando, mesmo que à distância. Então, esse é um livro muito delicado, muito respeitoso, muito sensível e que deixa aqui marcada a relação dessas duas figuras grandiosas, né, que deram um jeito aí de inscrever o próprio nome, os próprios nomes na história. Linha M é um livro sobre luto e sobre perda. Ele foi publicado em 2015 nos Estados Unidos e em 2016 aqui no Brasil e foi também publicado pela Companhia das Letras. Todos os livros da Patti Smith saíram por essa editora e esse daqui é traduzido por Cláudio Carina. Esse livro vai falar sobre a morte do marido da Patti Smith, né, o Frederick Sonic Smith, e também um artista, um músico, e que foi o pai dos dois filhos dela. E ele morreu em 1994 de ataque cardíaco. E esse é um livro sobre ausências, né? Ela vai falar sobre como o tempo se assemelha muito a esse trem de passageiros em que ele passa correndo por esses momentos e tudo que a gente tem são essas imagens vistas pela janela, que passam muito rápido e que de vez em quando elas vão voltar pra gente, né? Essas imagens do passado vão retornar e a gente vai ficar sem saber exatamente se as imagens fazem parte do presente, se elas estão perdidas. Esse é um livro também em que a Patti Smith vai se questionar sobre o passado, sobre a velhice, sobre a solidão e é muito triste como ela sempre está evitando, né, tangenciando o assunto da morte do marido. Segundo ela mesma, numa das entrevistas, se eu encontrar essa entrevista eu deixo aqui no box de informações, ela fala que esse é um livro em que ela teve mais liberdade para escrever. Afinal, quando ela começou a escrevê-lo, ela não tinha nenhum contrato com nenhuma editora, ninguém tinha pedido esse livro, né? Então ela estava escrevendo meio que de livre e espontânea vontade e ela simplesmente começou a escrever. Então esse é um livro que não obedece exatamente uma cronologia. Ela vai falar de algumas viagens que ela fez com o marido, né? Algumas visitas de túmulos de pessoas famosas, que ela faz bastante isso ao longo de todos os livros. Ela sempre está parando para prestar os respeitos dela a essas grandes pessoas
que já se foram, né, como Jim Morrison, Janis Joplin, o Rimbaud, de quem ela é bastante fã. Então, dentre os livros dela, esse aqui foi o que eu achei mais triste, né, por conta mesmo dessa recusa em aceitar. Eu não sei nem se é uma recusa em aceitar, mas é uma recusa em deixar escrito, deixar em palavras, deixar de uma forma tão definitiva no livro, né, a morte do marido. Devoção é um livro sobre o processo de escrita. Aqui ela vai dividir esse livro em 3 partes, então num primeiro momento ela vai falar sobre as inspirações dela para a escrita e como ela vê o mundo, né, o que ela se inspira, o que ela procura olhar, quais são as lentes pelas quais ela vê o mundo. E na segunda parte ela vai desenvolver um conto que é bem legal, gostaria que fosse maior, colocando em certa medida o que ela apresenta na primeira parte. E no terceiro momento do livro ela fala de uma visita que ela fez à casa do Albert Camus, o autor de O Estrangeiro, e de como ela sentou à mesa dele, como ela folheou o manuscrito e como ela prestou sua homenagem a esse grande escritor que ela gosta tanto. Esse é um livro que é muito gostoso e muito rápido de ler. Tem uma situação aqui em que eu me vi bem representada, que é um momento em que ela vai fazer uma viagem e ela não tem nenhum problema em colocar uma muda de roupas apenas na mala, mas para escolher o livro ela demora bastante porque ela não quer ser presa num avião por algumas horas tendo um livro ruim como companhia. Eu super consigo me identificar com essa situação. E por fim, O Ano do Macaco, que foi esse livro publicado em 2019, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e traduzido para o português pelo Caetano Galindo. Este é um livro sobre o cenário caótico político dos Estados Unidos, e é mais um livro daqueles que, infelizmente, a gente consegue se relacionar com ele, porque nós temos o nosso próprio Trump tupiniquim aqui com o qual lidar, né? E parece ser ainda pior do que a situação que eles vivenciaram lá nos Estados Unidos. Ela vai falar, além desse caos político e dessa sensação de impotência frente a tudo que estava acontecendo, né? Ela vai falar também sobre, mais uma vez, sobre o envelhecimento e sobre viagens que ela fez, visitando casas desses grandes escritores. É legal você ler esse livro com um caderninho na mão para ir anotando todas as dicas literárias que ela vai passando. A minha lista ficou gigantesca porque ela fala do Roberto Bolanho, ela vai falar sobre o Mikhail Bulgakov, que escreveu O Mestre e Margarida, o Albert Camus, né, que eu já li, mas tem alguns outros livros dele que ela menciona, entre muitos outros. O que me encanta nesses livros da Patti Smith é esse tom de autenticidade que ela consegue passar, né? Tanto nas entrevistas quanto na persona que ela mostra nas redes sociais, e a personagem Patti Smith que ela coloca nos próprios livros. Essas pessoas sempre parecem a mesma pessoa, ela não parece alguém que esteja se escondendo atrás de subterfúgios, né? Então a gente tem sempre aquela sensação de que estamos lidando com uma pessoa muito real. Muito real e muito autêntica. Então, quando ela descreve as idas diárias dela a um determinado café, né, que ela sempre vai ao mesmo café, sempre ia, né, porque esse café acaba por fechar em algum dos livros o café fecha, mas sempre que a gente acompanha ela nessas perambulações pelo mundo, né, ela viaja bastante também, a gente sente essa proximidade com a artista, também pela forma como ela encara a vida, os rituais diários que ela desempenha, além dessa visão muito particular, muito peculiar e muito bonita que ela tem de tudo que a cerca. A relação que ela tem com alguns objetos, ela se coloca como uma pessoa que não é muito ligada em posses, então ela tem, por exemplo, tem uma foto dela de uma cafeteira muito antiga, que ela tem, que todos esses objetos têm história. Então a caneca que ela usa é uma caneca que pertenceu ao pai dela, a cadeira que ela senta é a cadeira em que alguma pessoa importante da vida dela se sentou em algum momento, e que todos os objetos que a cercam, os livros, são todos
existe toda uma afeição envolvida, né, nesses pequenos rituais, essas pequenas posses. Então é uma forma muito bonita de encarar o mundo, né? É aquela ideia de realmente se importar com o que vale a pena, de fato. E, e eu espero que esse vídeo faça com que vocês tenham interesse em ler, quem nunca leu. E se você que leu quiser compartilhar aqui a experiência de leitura, por favor, deixe nos comentários, vamos conversar, continuar conversando. Eu espero que esse vídeo tenha despertado a curiosidade em vocês, porque essa é uma autora que merece ser conhecida. Ela já é uma pessoa bastante conhecida pela música, pelos livros, mas eu acho que sempre é bom que mais pessoas conheçam esse modo de vida alternativo de Patti Smith. E se vocês puderem, deem uma pesquisada em alguma entrevista que ela dá para qualquer jornalista no YouTube, e vocês vão ver como as pessoas que estão falando com ela não conseguem parar de sorrir. Foi mais ou menos a mesma sensação que eu tive quando eu estava lendo os livros. Eu não conseguia parar de sorrir enquanto estava lendo. É bem essa a vibe que passa, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, por favor, deixem um comentário, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E a gente continua conversando nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!